E aí, família, belezinha com vocês? Esse aqui é o meu canal de cortes. E lógico que o vídeo na íntegra vai estar no final em um card. Então, vamos lá pro conteúdo. Pastor Silas Malafaia, olha só que coisa. Ele tomou 2 processos do Felipe Neto e perdeu. E vai recorrer à justiça por conta desses processos aí e tal. Ele quer entrar num acordo. Quais são esses processos? 2019 teve a Bienal do Livro e Felipe Neto comprou 10 mil exemplares de um livro que teria sido proibido pelo prefeito então, que era o Marcelo Crivella. Alguns livros com temática LGBT+, o Felipe Neto comprou e distribuiu para as pessoas. Na ocasião, Silas Malafaia chamou ele de bandido. Deixa eu ver aqui na colinha. Foi tenso o negócio, viu? Chamou ele de bandido e canalha. Bom, eu já tinha avisado algumas vezes que Silas Malafaia ia se complicar por esse tipo de fala. Mas ele não dá ouvidos a ninguém, né? Gosta de dizer a última palavra. E acabou aí se complicando. Não bastando isso, teve um segundo processo, que foi quando? Quando ele fez aí uma live com o ministro, que na época, se eu não me engano, era presidente lá do Tribunal do Superior Eleitoral, o Luiz Roberto Barroso, eu falo Luiz Felipe, tudo a ver, né? Luiz Roberto Barroso, e na ocasião que ele fez aí essa live junto com o ministro do STF, né? O que o Malafaia falou? Chamou ele de lixo, produtor de fake news e que pervertia crianças através dos seus vídeos. Bom, aí o chicote estralou pro lado dele, né? Como eu digo, o fato da pessoa ter a liberdade de expressão não quer dizer que ela pode falar tudo que ela quer. Tem limites para tudo isso. Inclusive, coloquei uma enquete aqui em cima, eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto. Sim, é de suma importância você dizer a sua opinião. Na enquete está aqui, ó. Malafaia pode xingar os outros e jamais ser processado? Bom, tá aí, né, a enquete. Depois, no final do vídeo, a gente volta com o resultado dela. Eu acho de suma importância a gente debater esse assunto, porque é assim, eu acredito que o cristão deve saber qual que é o limite do seu líder religioso e se o líder religioso deve ou não ter um limite, né? Eu acredito que é importante o cristão saber disso daí, né? Bom, vamos continuar aqui. Eu vou ler uma matéria para vocês, vou colocar a descrição aqui do que está acontecendo aí nesse processo, segundo o portal Folha Gospel. Vamos lá. Vou ler aqui para vocês. Perdão, estou um pouco resfriado por conta do frio. Aqui está muito frio. Olha o que diz o portal. O pastor Silas Malafaia perdeu 2 processos movidos por Felipe Neto e recorreu a um acordo judicial para evitar a condenação. Em uma audiência realizada no 9º Juizado Especial Criminal na Barra, Malafaia aceitou a proposta de ser chamada transição penal, uma espécie de um acordo, para não ser denunciado em 2 processos pelos crimes de injúria e difamação praticado contra o youtuber Felipe Neto. A decisão foi proposta pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, onde o líder religioso terá de desembolsar 20 salários mínimos, ou seja, R$ 24.240 para a aquisição de objetos e bens materiais de uso e consumo em favor da Associação Solidários Amigos de Betânia, na Praça Nossa Senhora de Loreto, Jacarepaguá, zona oeste da cidade. A instituição acolhe homens moradores em situação de rua com vulnerabilidade social. Bom, eu quero agradecer aqui, antes de continuar, aqui o Welson Gonçalves mandou aí um super chat ungido. Obrigado do fundo do my heart. Lembrando que não é obrigatório, mas sentiu no coração, deixa o Nazareno lhe usar para abençoar a vida do baixinho. A Cláudia perguntou aqui, por que eu não refuto a Terra plana?
Ô, Cláudia, falar sobre terra plana é o seguinte, eu já fiz um vídeo aqui sobre essa questão, mas refutar esse assunto é chutar cachorro morto. Porque se você perguntar para um terraplanista o porquê do solstício de inverno ficar 3 dias no escuro, ele se embanando todo. Tem 500 desculpas, mas não consegue definir, é isso, comprovar cientificamente. Não consegue. Então, é difícil, né? Você vai conversar com essas pessoas, tem 1001 argumentação para tudo. Não entende de grego, hebraico, aramaico e quer ser donos do conhecimento. Tem algumas pessoas, rapidinho aqui para não fugir do assunto. Tem algumas pessoas, alguns idiotas, que falam uns absurdos, por exemplo, que Adão, a Eva, a mulher de Adão, ela teve uma relação com a serpente. Essa doutrina foi criada, salvo engano, no final do século I. Não tinha aqueles apóstolos que, inclusive, o apóstolo Paulo falava sobre genealogia, novas doutrinas. Então, esses caras criaram isso naquela época. Antes disso, não existe registro nenhum sobre Eva ter tido relação com serpente nem nada do tipo. E vem um monte de idiotas colocar esse tipo de coisa como uma verdade absoluta. Doutrinas criadas entre o século I ao século III. Não fazem ideia do que estão falando. E garantem que é absoluto. Outro dia eu vi um idiota falando que o livro de Melquisedeque tem a verdade absoluta. O livro de Melquisedeque foi escrito por um brasileiro e é um conto romântico. Pra você ter uma ideia. Colocaram a cópia na internet, mas não colocaram o prefácio do vídeo, do livro. Ali no prefácio você vê o nome do autor e também algumas coisas que ele colocou no rodapé. Enfim, é difícil comentar com essa galera porque eles são fanáticos e é chutar cachorro morto. É perca de tempo. Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Obrigado aí pela pergunta, Cláudia. Vamos lá. Voltando aqui, depois do valor. Perdão. O prazo, né, para ele dar esse dinheiro aí dos 20 salários mínimos, né, para cumprimento do acordo será em até 30 dias. Período em que 2 processos ficarão, então, suspensos e caso ele descumpra, a ação volta a recorrer. Nas redes sociais vem um X da questão. Felipe Neto achou o valor pouco e entrar na justiça, né, contra o pastor com um pedido para que a indenização seja destinada a instituições que cuidem de pessoas LGBT+, em situação de vulnerabilidade. Complicado, né, a situação? É complicado, né?